Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Boa noite, queridos telespectadores, parceiros, clientes e amigos da Avacom. No ar, o programa Vida em Condomínio. E o tema de hoje é a franquia Avacom, que está sendo instalada na cidade de Passo Fundo. Recebo o nosso franqueado e diretor da Avacom Passo Fundo, André Prestes. Seja bem-vindo, André. Boa noite, tudo bem, Christian? Boa noite, pessoal, como estão? Espero que estejam ótimos. Vamos falar um pouco, né, André, da franquia lá, mas antes de falar, eu quero saber da cidade de Passo Fundo, né? A gente tem informações, eu estive lá, mas me parece que Passo Fundo tudo está indo muito bem, né? Uma cidade muito próspera e... como é que é o mercado de condomínios lá, o mercado imobiliário, como é que é a economia de Passo Fundo? Bom, muito bom tocar nesse assunto, é um assunto bem... todo mundo sabe que Passo Fundo é uma cidade rica, uma cidade próspera, né? Mas por que Passo Fundo é uma cidade rica? Por que Passo Fundo é uma cidade próspera? Por que abrir uma franquia da Avacom em Passo Fundo? Quando a gente fala que uma cidade é rica, uma cidade é próspera, a gente precisa entender um pouco melhor da onde que vem essa solidez, essas riquezas, né? Então, Passo Fundo tem agronegócio muito forte e o serviço da cidade é muito forte também. Além disso, também a questão do polo da educação de Passo Fundo é algo muito legal da gente ver, muita universidade. Apesar de ser menor que Santa Maria, também isso traz números bem valiosos a parte dos estudantes, cursos, faculdade. E a medicina, né? Passo Fundo é muito forte na questão de medicina. Só que, culturalmente, Passo Fundo é uma cidade menor, mas com poder aquisitivo melhor que muitas cidades da região e assim por diante. E quando a gente compara Passo Fundo com Santa Maria, a gente percebe que Passo Fundo ela é uma cidade vertical e Santa Maria é uma cidade horizontal. Então, Passo Fundo ela acabou concentrando muito no centro da cidade, construindo muitos prédios, isso fortalecendo muito o grande centro da cidade e fazendo que tanto o comércio e o serviço sejam em números equivalentes que estão competindo hoje muito com o agronegócio também, né? Então, isso faz com que o mercado de Passo Fundo seja forte, juntado com todos os outros fatores que eu passei para você antes, que é a questão da educação, a questão da saúde e assim por diante. Então, hoje a gente tem o Hospital São Vicente, em Passo Fundo, que ele é referência no Rio Grande do Sul. Então, saiu uma pesquisa onde ele ficou em segundo lugar no Rio Grande do Sul como o melhor hospital do estado. Então, daí que vem a diferença do poder aquisitivo e o encantamento da cidade de Passo Fundo, e principalmente para abrir uma franquia Avacom. Perfeito. Eu, estando lá, concordo contigo, mas os prédios, né, bem mais verticais. E vi também uma ousadia, né, em relação aos prédios comerciais. Prédios comerciais com conceito já de metrópole, como São Paulo, misturando co-work com salas comerciais, com espaços comerciais. Da onde vem esse arrojo lá de Passo Fundo? Por que já estão tão à frente? Bom, tocou num outro ponto muito interessante. Hoje a Avacom se instalou no Titanium Tower. É um prédio totalmente diferenciado. Ele foi planejado um prédio comercial. Ele tem um co-work, né? Então, por trás disso, quem está tocando é o empresariado de Santa Maria. Tem uma empresa chamada Master, que é o Grupo Master, muito boa empresa, o pessoal está muito bem estruturado e visionários. Mesmo eles sendo de vários nichos de mercado, eles entendem que a parceria é a melhor saída. Isso que é o diferencial deles. Então, eles estão investindo tanto na parte do co-work, na parte de serviços no Titanium Tower, quanto em um outro edifício também de co-work da parte clínica agora da cidade. Perfeito. Então, a cidade de Passo Fundo, eles não são assim tão fechados. Então a pessoa pensa, o empresariado de Passo Fundo é muito fechado. Não, às vezes quem está em Passo Fundo pensa assim, muitas vezes, que a cidade é fechada. E a gente que chega de fora é tão bem recebido e recebe as portas abertas e o pessoal com carinho e nos esperando e acreditando e querendo investimento externo na cidade para poder crescer, que tu pensa o seguinte, legal, vamos levar isso para Santa Maria. Porque se funciona aqui, eles estão replicando isso de São Paulo, Rio de Janeiro, eles estão trazendo as tendências das grandes cidades, as grandes metrópoles para dentro de Passo Fundo. E chegou o momento de nós, santamarienses, também pegar esse exemplo e trazer para Santa Maria. Perfeito.
Baseado em tudo isso, né, a gente tem conversado muito da tecnologia que está chegando nos condomínios, né? Por exemplo, a Omo aí que acabou instalando máquinas de lavar roupa, né, dentro dos condomínios, condomínios com mercado autônomo, né? Temos um condomínio da cidade que já colocou o primeiro mercado autônomo dentro do condomínio. Isso já está para ser instalado na próxima semana, ou seja, os moradores poderão se autoatender, né? E uma série de tecnologias. Como é que tu enxerga o condomínio no futuro? Como é que vai ser esse condomínio? Bom, o futuro, eu não vejo o futuro sem condomínio, né? Então hoje, quando nós falamos em bairro, hoje o empresariado da cidade, quando ele começa a fazer um projeto, principalmente de loteamento, tu vai ter um condomínio aberto. Então não deixa de ser um condomínio, estão criando um bairro novo, tem área verde, tem espaço para supermercado, comercial e assim por diante. Então até mesmo as áreas abertas que tu pensa em bairros já são condomínios. E a tendência como um todo, por uma questão de segurança a nível de Brasil, não Santa Maria, não Passo Fundo, Porto Alegre e assim por diante, qualquer outra cidade, a nossa tendência vai ser cada vez viver em mais clãs menores e fechados. E não por uma questão de exclusão, mas sim por inclusão. Aí tu diz, bom, mas como assim? Se fechou, ele exclui? Não. Tu está conseguindo trazer para dentro de um espaço, em tese, que era pequeno, muito mais conforto. Aqui em Santa Maria nós já temos o Arco Verde, que dentro tem academia, tem padaria, se eu não me engano acho que deve ter uma mercearia, já tem toda uma infraestrutura dentro de uma unidade de um condomínio, que já é um diferencial. Então o empresariado já está vendo isso. Eu estive em Florianópolis, um edifício com 2 torres, que já tem loja de conveniência, não é uma loja, é um mercado que eles têm. Então é algo bem diferente. Em Passo Fundo tem a construtora, então tem o Cube, né, que é um empreendimento que estão fazendo. Nele tem cinema, tem discoteca, tem a piscina, tem sauna. Olha, tem tanta coisa que eu vou pecar se eu continuar dizendo que tem. E dentro de uma das coisas é o próprio mercado. Então o que tu precisar, tu não precisa mais sair de casa. A pandemia nos fez a gente aprender uma coisa muito interessante, né? Por mais que tenha a hashtag Fique em Casa, nós precisamos da liberdade de ir e vir. Então a gente também precisa da hashtag de liberdade, mas viva bem em casa. Perfeito. Que antigamente nós não tínhamos isso. Todo mundo antes vivia num condomínio e no condomínio uma caixinha de fósforo, cada vez ficando menor os apartamentos, cada vez tu perdendo mais a tua privacidade. Pouco se ficava em casa, né? Porque todo mundo diz, eu não paro em casa, eu não preciso de espaço. Hoje é o contrário, hoje eu preciso ficar em casa e o meu espaço está limitado. Então, com a limitação do seu espaço e principalmente do seu deslocamento, foi visto que sim, tu precisa ter um condomínio fechado, mas com uma inclusão social diferenciada. Essa inclusão social começa pelos serviços que tu vai ter à tua disposição e na maneira que tu vai conviver com o teu vizinho, muitas vezes inquilino e assim por diante. Isso é algo fantástico que está nos fazendo o condomínio do futuro, nos mostrar que cada vez mais o tempo que a gente tem em casa, ele deve ser mais otimizado para uma qualidade, viver bem e viver em casa. E não apenas que nem nós pensávamos antigamente, olha, eu só chego em casa para dormir e tomar banho. Perfeito. Vamos falar um pouco aí do mercado de franquias, né? Por que a segurança aí do mercado de franquias? Por que investir em franquias, né? O recado que tu dá aí para o mercado, principalmente para os investidores que estão procurando, né? Abrir um negócio. Por que mercado de franquias? Por que também mercado de condomínios, né? Sim. Bom, a pergunta está muito linkada com a resposta anterior, né? Condomínio é a tendência do futuro. Hoje, se tu fizeres um bairro, ele já passa a ser um condomínio, só que um condomínio aberto. A diferença é que a gente conseguiu perceber, primeiro, que as pessoas não têm mais tanto tempo para administrar o próprio local que moram muitas vezes. Então, muitas vezes, hoje, tu tem um síndico dentro de um condomínio, o síndico tem que ser alguém aposentado e assim por diante. Não, dá muito trabalho. E tu entender de condomínio é algo mais complexo. Então, o que acontece? Tu pode contar com uma franquia que tu vai ter toda uma estabilidade. Por que o André Prestes resolveu investir na Avacon, abrindo a franquia em Passo Fundo? Pois ora, não apenas porque a Avacon é a referência, é melhor, mas sim por tu já ter um processo todo engessado, principalmente lapidado, provado e aprovado com mais de 15 anos de expertise. Né? Então, falando da figura do Christian como um todo, que representa a Avacon, quando eu falo o nome do Christian Menezes, eu falo em quê? Em solidez.
Quando eu falo em Avacon, eu puxo o Juliano, o Cancian junto com o Christian. Então, primeiro, franquia sempre vai ser um excelente negócio porque ele já vem aprovado. Quando tu traz nomes de pesos que realmente, não vou falar que dominam o mercado, mas entendem o mercado, e quando eu digo domínio não é a questão de mais vender, eu digo domínio e expertise do segmento. Perfeito. Então, o Christian Menezes e Juliano Cancian, cada um é maravilhoso no que sabe fazer, eles dominam o mercado com a sua expertise. Então, tu montar uma franquia com esse know-how, com essas figuras, isso te dá uma segurança como franqueado da assertividade. Quando a gente fala em abrir uma empresa, todo mundo sabe que no primeiro ano 90% das empresas fecham, nos primeiros 4 anos 95% das empresas fecham, e em 5 anos 98% das empresas fecham no Brasil. Isso é algo extremamente absurdo de grande. Quando nós vamos para a franquia, esses números caem bastante. Tá? Os números caem para 40% quando a gente fala de franquia nos primeiros 5 anos. Mesmo assim, existe sim 60% que não dá certo. Verdade. Mas os 60% que não dá certo da franquia não é a franquia que não tem a boa metodologia, e sim o franqueado que muitas vezes não soube seguir a regra do franqueador. Então, há necessidade, sim, do empreendedor, muitas vezes, se ele já é empresário de um outro segmento, saber que, para te poder abrir uma franquia de um nicho de mercado totalmente diferente, você tem que seguir as regras do franqueado e franqueador. Dessa maneira, tu consegue pegar expertise e tirar o melhor. Perfeito. Não é garantia de sucesso sempre, todo negócio tem o risco, mas quando a gente vai para a franquia, os teus riscos diminuem muito. E a maioria dos franqueadores hoje, eles só abrem uma franquia, eles selecionam quem vai ser os franqueados. Então não é simplesmente, eu vou abrir uma franquia, eu tenho um capital, eu vou investir. Não, tem que passar por um processo de seleção. Senão pode queimar a marca e a franquia assim por diante. Isso ajuda muito tu ter uma qualidade de serviço. Perfeito. Síndico profissional, né, já é consolidado em Santa Maria. Como é que tu vê aí a atuação de síndico profissional em Passo Fundo, né? Boa pergunta. Síndico profissional em Passo Fundo é uma profissão que me parece que ainda não existe, salvo engano, tá? Até o momento nós não vimos. Eu entendo que o síndico profissional ele é maravilhoso por várias coisas. Primeiro, tu tem uma pessoa que entende da legislação como um todo. Perfeito. Então, ele vai dominar a parte do Código Civil que vai falar sobre a questão do condomínio. Segundo, vai ter uma pessoa já preparada para mediar conflito, e que quando tu fala em condomínio, a maioria das pessoas não querem a responsabilidade com medo do conflito, e não significa que haja o conflito, mas muitas vezes por dizer, olha, eu não tenho tempo, não quero me incomodar e assim por diante. Então o síndico profissional ele já tem todo o preparo para, se houver necessidade, fazer uma mediação de conflito e assim por diante, principalmente cuidar das situações mais delicadas quando envolve questão de dinheiros, problema, manutenção, notificação e assim por diante. Depois, o grande X da questão contratar o síndico profissional é o custo. Tu deixa de ter alguém não pagante de condomínio dentro do condomínio, que quando tem um síndico, geralmente ele é isento da taxa de condomínio. Então vamos dizer que eu tenho um condomínio com 10 unidades. Se eu tenho um síndico, ele já perde 10% da receita. Então quem vai ter que pagar esses 10% é os outros 90%, os outros 9 condôminos que ficaram. Perfeito. Então tu já começa a ter uma taxa de arrecadação a mais. Além disso, o síndico geralmente ele é remunerado. A remuneração do síndico profissional, eu não vou ousar dizer que ele fica 50% do valor de um síndico, mas ele quase fica 50%. Por quê? Porque tu começa a arrecadar uma taxa a mais de condomínio, que nem eu falei antes, e além disso tu paga um valor fixo, que tu não vai ter 13º, não tem INSS, e tu não tem nenhum outro encargo. Tu paga o síndico profissional, é aquele valor que você pagou e pronto. Então, o síndico dentro do condomínio, além dele ser mais caro, muitas vezes, não estou dizendo todos, muitas vezes ele não tem, vamos dizer assim, o domínio total como uma pessoa que está acostumado com todos. Nós vamos voltar nesse assunto depois do intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Minutinho, estamos voltando com mais Vida em Condomínio. Programa Avacon Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Sim, vamos chegar cantando. Sim, vamos é ganhar. Às vezes
difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar. E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos ganhar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Agradecer o nosso patrocinador, Advance Elevadores, referência e manutenção, né, e prevenção aí para elevadores em todo o Rio Grande do Sul. Né? Conte aí com os nossos parceiros, né, Advance Elevadores. André, eu te interrompi ali para o intervalo, tu falava mais do síndico profissional. Por gente, continua desenvolvendo para nós aí o que tu pensa lá do síndico profissional. Vai acontecer em Passo Fundo pelo jeito, né? Não tem como não acontecer. É uma Não necessidade, tem, né? É uma necessidade. O mercado não pede, ele exige, né? A figura do síndico profissional, ela Exato. exige. Então, antes eu estava falando de custo, né? Então, o que acontece? O custo hoje de um síndico profissional ele é muito menor do que tu ter um síndico dentro do condomínio. Por menor que seja o salário do síndico. E muitas vezes, mas o meu síndico ele não cobra nada, o meu síndico ele faz para mim. Aí eu vou dar risada, né? Aí eu vou dizer assim, é que nem aquele meu amigo que é contador não me cobra nada, ele me cobra R$50. E aí, perdoe-me os contadores, não estou falando bobagem, tá? Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes a pessoa, ela pede para o amigo que é contador, só que aquele amigo contador está fazendo um favor para a pessoa. E a pessoa pensa que tem um contador que trabalha 24 horas para ela, e não. Ele só fez um favor, porque ele tem o escritório dele e os outros negócios dele. Às vezes fez uma declaração de imposto de renda e assim por diante. E quando vê essa pessoa, o que acontece? Ela caiu na malha fina. Então, muitas vezes eu tenho um síndico, que aquele síndico ele está ajudando o condomínio, mas como não tem o tempo integral, ele não, vamos dizer assim, ele não consegue muitas vezes entender 100% da questão de legislação e assim por diante, ele pode estar com o CNPJ do condomínio bloqueado, eles podem tomar uma ação trabalhista por uma questão de um recibo não foi recolhido 20%, que é normal de fazer isso na questão do INSS. Então, existe uma série de pequenas, vamos dizer assim, pegadinhas que acontecem no dia a dia, que o condomínio faz com que a gente cometa pequenas falhas, sem perceber, como síndico. E a gente está fazendo para ajudar isso. Entendi. Então, o que é o bom do condomínio? Ou o condomínio ele tenha uma administradora que faça de todo o suporte para ela, para poder estar ajudando nessa questão legal e assim por diante, ou tem um síndico profissional, o que não impede do síndico do próprio condomínio fazer um curso de síndico profissional. Então não vai precisar contratar um síndico, mas é bom que ele tenha esse curso para ele entender que ser síndico hoje em dia não é o mesmo síndico de 10 anos atrás, por uma questão de responsabilidade fiscal e vários outros, né? Verdade. Então o Código Civil fala isso para nós. Mudou muito, né, André? Mudou. É bem engraçado, né? Eu tenho a parte de prestação de serviço também em outros negócios, que os clientes ligam e dizem assim, André, choveu aqui assim como nunca chovia e transbordou as calhas, parece que hoje chove mais que antigamente. Sim, hoje chove mais que antigamente, porque mudaram as coisas, mudou o clima, mudou muitas coisas. Perfeito. Então o volume de água no tempo, então antigamente chovia 100 milímetros num dia, hoje chove 100 milímetros em 15 minutos. Então, Perfeito. não dá conta, é muita demanda instantânea. É a mesma coisa o condomínio. O condomínio, há muita demanda instantânea que está vindo da nova legislação. A Receita Federal olhou o CNPJ do condomínio como uma fonte de renda. E gostou, isso, né? E gostou. E gostou. E gostou. E quando a gente Perfeito. fala do fisco, o leão tem uma mordida forte. É verdade. Então, isso faz com que tu tenha que ter treinamento. Então, há necessidade de quem está por trás do condomínio ter a figura do síndico profissional. Pode ser o síndico do condomínio, mas ele precisa se formar no curso. Indiferente de quem ofereça esse curso, ele tem que buscar um treinamento como síndico profissional, porque se ele continuar o síndico de 10 anos atrás, infelizmente, ele vai ter muitos problemas no condomínio fiscais como um todo. Perfeito. Os dados do Secov atualizados, né?
mostraram que desde que se instalou a pandemia, aumentaram em mais de 90% os conflitos entre condôminos. Como tu bem disse, né? As pessoas não ficavam em casa, procuraram ficar mais, né? Então a figura do síndico profissional ela vai ser cada vez mais necessária, até porque ele se torna um mediador de conflitos, vai ter que entender de legislação para poder mediar o conflito e legislação como um todo, né? Não só a legislação aí do Código Civil, mas a própria convenção, que é a legislação interna, né? Do condomínio, o próprio regulamento interno. Então esse síndico ele passa a ser um síndico muito mais qualificado, né? E com certeza isso vai acabar acontecendo em Passo Fundo, né? Até porque a gente sabe que as pessoas elas querem poder chegar em casa e descansar. E se elas estão o dia inteiro em casa, né? Ser síndico se tornou um pouco mais difícil. Sim. Como eu falei antes, né? Tem que aprender que hoje o teu apartamento, a tua casa, se é condomínio horizontal, fechado, ele é o teu lar. E as pessoas deixaram de ter esse ponto de vista, né? De entender que elas têm um lar. Elas entraram tanto no trabalhar, né? E esqueceram muitas vezes que há necessidade de cuidar um pouco do corpo de si em casa, de dar atenção para a família. Então a pandemia, por um lado muito bom, trouxe isso para nós. Claro. Fez com que a gente sentisse saudade das pessoas, sentisse saudade de ver os amigos, gostasse de trabalhar. A maioria das pessoas sextou, corre para a folia. Agora cansado de ficar em casa. O pessoal hoje segundou, né? Então segunda é dia de trabalhar. Então isso fez com que as pessoas entendessem que assim, ó, há necessidade de organizar melhor a sua própria casa. Isso é algo bem interessante de falar. Então, não que as casas estivessem bagunçadas, jamais estou dizendo isso. Estou dizendo que as pessoas conseguiram entender que eles podem ter um ambiente para morar muito melhor do que eles tinham, porque eles estavam acostumados com pouco, já que eles não usavam. E hoje eles viram que desfrutar do espaço interno, da residência, do condomínio, até o salão de festa, que antes era motivo de briga, que fazia um barulho, perceberam como é legal tu utilizar um salão de festa respeitando o espaço dos outros, sem fazer algazarras e assim por diante, que né, a gente via antes, vai para o salão de festa. Não, o pessoal aprendeu como utilizar essas áreas comuns e utilizando de uma maneira, de um conceito que integre o condomínio como um todo. E não mais assim, ó, é uma festinha, que nem eu disse antes, questão de clã, inclusão e exclusão. Não, hoje em dia a inclusão dentro do condomínio é uma coisa que aconteceu muito bem, porque o condomínio fechado não foi excluir, e ao contrário, foi incluir, fazer com que aquelas pessoas elas convivam mais uma com as outras, porque se elas não aprenderem esse tipo de habilidade de ter uma boa vizinhança, eles não conseguem passar por esse processo pandêmico. E nós sabemos que a nível mundial, o que aconteceu, as nossas doenças mentais, elas mais que triplicaram, né? Então, as pessoas começaram a adoecer por ficar em casa trancado. Verdade. Há necessidade de aprender a conviver uns com os outros. E o condomínio é algo fantástico, ele te dá isso. E quando a gente fala da Avacon, e aí você me perguntou sobre franquia, é isso que a Avacon me traz. Ela me traz conforto, ela me traz segurança, ela me traz estabilidade. A Avacon, ela me dá notícias do que eu posso ou não posso fazer conforme o decreto municipal, decreto estadual. Ela evita o conflito na vida em condomínio. Quando eu falo da Avacon e eu falo do síndico profissional, isso me traz a assertividade do que eu estou fazendo realmente algo legal. Eu não estou, vamos dizer, delegando simplesmente coisas e sendo um mandatário dentro do condomínio como um síndico, como um morador. E sim, eu estou fazendo usufruto do meu espaço colaborativo com os demais. Perfeito. Isso é algo muito legal. E a Avacon que me entrega isso. Por quê? Porque ela é expertise, ela realmente domina o assunto como um todo. E Perfeito. Isso faz com que nós tenhamos tranquilidade. Perfeito. A gente, visitando o mercado de Passo Fundo, a gente já se deparou com alguns síndicos, né, e algumas necessidades que a Avacon já faz aqui em Santa Maria. É recorrente para muitos condomínios, né, e essa síndica de Passo Fundo nos trouxe isso, a necessidade de transparência no condomínio, né? Ter uma prestação de contas mensal, poder entrar no site lá da administradora e acessar como é que estão as contas do condomínio, a quantidade de inadimplentes, o valor da inadimplência, para onde está indo o dinheiro, né?
e isso ainda me parece que não ocorre no mercado de Passo Fundo. Tu vê isso hoje como uma real necessidade e por que ainda não se tem, né, tanta transparência dentro dos condomínios? Bom, a questão da transparência, esses dias reunido com um amigo meu, nós estávamos falando sobre um síndico. E é bem legal, né? Então, pobre do síndico. Síndico é que nem político, né? O síndico sofre, coitado. Então, político não presta. Todo mundo acha que o síndico também não presta. Não verdade, é isso. Ele dá o melhor dele, gente. Cada um dá o melhor de si dentro da sua expectativa. E, às vezes, aconteceu uma situação bem legal, que tem um síndico, ele estava fazendo, infelizmente, tudo as coisas erradas, porque ele fazia do jeito dele, ele estava delegando dentro do condomínio, ele era um mandatário, né? Mas ele dava o melhor dentro do que ele queria e não prestava conta nem nada porque ele achava que aquilo não era necessário. E aí abriu margem para que as pessoas pensarem mal, não tinha transparência. E quando pensam que não tem transparência, pensam, tem alguém mexendo aqui. Por isso que eu disse que o síndico é muito parecido com o político muitas vezes. E não tem nada a ver. Simplesmente é o jeito da pessoa ser. Então a pessoa é daquele jeito, é mais fechada e ela acha, eu estou fazendo o meu melhor e não quero que ninguém fique fuxicando olhando as minhas coisas. Mas não é por aí. Quando a gente vive em condomínio, a gente tem que sim prestar conta. Então essa transparência, muitas vezes, ela não é por uma falta de honestidade, mas ela passa a imagem de falta de transparência como falta de honestidade. Perfeito. Então o que a gente precisa hoje? Primeiro, como diz o ditado, vamos abrir o caixa, né? Vamos abrir os livros, né? O livro caixa. Com a AVA, com isso é melhor. Primeiro, a gente vai falar a questão de transparência e agilidade, nós vamos ter uma menina chamada AVA. Então, tu tem uma atendente virtual que ela vai resolver muitas coisas para ti na questão do condomínio. Depois disso, nós vamos ter o aplicativo. Então, tu tem na palma da mão toda a contabilidade. Então, existem 2 canais dentro do aplicativo, que é o canal que o condômino vai ter acesso, onde ele vai ter acesso a todas as contas e assim por diante, e tem o canal que o síndico, né, com senha, ele consegue ter um acesso mais profundo dessa contabilidade, desde o extrato bancário e várias outras coisas que ele tem acesso direto. Então o que acontece? Essa tecnologia, ela ainda não está presente em Passo Fundo. E não porque Passo Fundo seja uma cidade que não tem um polo tecnológico, é porque a cidade se acostumou a trabalhar com aquilo que foi entregue para ela. Então, o condomínio estava acostumado com aquilo. Nós chegamos para fazer um orçamento para uma síndica e ela disse para nós, olha, vocês são muito areia para o meu caminhão, não dá. E eu disse, não, a gente entrega o básico. E aí é que está, e é verdade, nós entregamos o básico. E o que é o básico? O básico é fazer as coisas certas. É básico tu ser correto, é básico tu entregar as coisas certas, é básico tu cumprir prazo, é básico tu ter a transparência, é básico fazer uma prestação de conta. Só que esse básico ele não acontece em Santa Maria, em Passo Fundo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Miami. Então, quando tu entra com uma empresa que ela tem processos POPs, processos operacionais padrões, e ela segue esses processos e passa por um processo de reciclagem rigoroso, e isso é transformado através de solidez e junto com isso tu chama os franquias e franqueados, tu tens a receita do sucesso. Tu entra numa cidade onde as pessoas chegam e vão dizer isso para ti. Vocês são muito areia para o meu caminhão. E a gente diz não. Esse é o básico. Perfeito. André, a gente, né, a Avacon sempre presta aí um serviço para todos os síndicos, né? Tem chegado muitas perguntas, como tu falou, né? Os síndicos estão desamparados, né? Enfim, pela gestão responsável, quem é responsável pelo condomínio, talvez não tenha passado as informações, mas é bem importante. Então, nós ressaltarmos aqui para quem está nos escutando em casa, que durante a pandemia, áreas comuns fechadas, né? Pergunta que foi lá, o síndico pode pedir para o morador usar máscara? Deve, é obrigatório, né? A área comum, se for fechada, ou mesmo a pracinha que está numa área aberta, também tem que estar fechada, não pode transitar. Chegamos ao fim do nosso programa, André, te agradeço aí, desejamos muito sucesso e que a Avacon Passo Fundo aí possa prosperar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer trabalhar em parceria com um amigo. Saiba que a Avacon Passo Fundo como é que eu vou dizer assim, é a primeira das grandes franquias que nós vamos ter inicialmente a nível do Rio Grande do Sul, e com o tempo nós vamos poder voltar aqui e trazer cada vez mais e mais notícias maravilhosas. E sempre é bom contar com uma expertise de um profissional como você. Obrigado, André.
Obrigado aos nossos telespectadores. Quarta-feira que vem a gente volta com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.